Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma peça um pouquinho diferente, né? Na verdade não é nem fazer uma peça, né? Eu vou sair um pouco do padrão, né, de fazendo peça, tá? Por quê? Porque a próxima etapa nós vamos usar um comando diferente, né? Porque até então a gente estava usando o comando de extrudar, de dar volume à peça ou de furar a peça através da extrusão. E o próximo comando nós vamos usar vai ser por revolução, tá? Mas antes disso, eu queria fazer o fechamento desse comando extrusão, tá? Por quê? Porque até então nós usamos somente ele no seu recurso básico, né? Mas ele tem muito mais opções. Então eu fiz algumas peças aqui que está na tela, tá? Vocês estão vendo. E eu vou explorar o comando de extrusão, tá? Quando eu falo extrusão, é esse daqui, ó, acompanha o mouse, tá? É extrusão, tá? Que dá volume, tá? Torna uma peça com volume, tá? Ou corte extrudado. Os dois são bem parecidos, né? A diferença é que um corta e outro dá volume, tá? Então eu vou explorar ambos, né? Eu vou trabalhar mais com o extrudado, né? Com ressalto, para fornecer volume, a minha geometria básica. E vamos explorar as opções que ele tem. Então vou sair um pouco fora do padrão, tá? Para fazer o fechamento desse comando, aí logo em seguida, tá? Separo em outra aula e vamos fazer uma polia, né? Aí vai ficar legal, tá? Aí na polia vai ter extrusão, tá? E revolução, uma principal revolução. Bom, vamos lá então. O que vocês estão vendo? Eu desenhei 3 peças, tá vendo? Isso daqui é uma pirâmide, tá? Formato piramidal, né? Cone com uma base oitavado, tá? Aqui é um sólido, né? Representando uma chapa e aqui uma chapa curvada. Aí eu desenhei aqui um plano de trabalho opcional, tá? Normalmente eu tenho os 3 planos estão aqui, ó, frontal, superior e direito, tá? Eu desenhei esse e desenhei esse também, tá? Então eu desenhei esses 2 planos para me auxiliar, tá? Aí através dele eu fiz essas 2 peças. E aqui, deixa só, vamos lá, vamos mudar a visão dela. Aqui, linha cheia. Se olhar sobre essa peça, tá? Eu fiz 3 esboços, tá? Eu fiz esse retângulo que é um esboço, tá? Tá aqui, ó, retângulo que é um esboço, tá? Selecionei ele aqui, que é o esboço 5, tá? Eu tenho esse sextavado, que é o esboço 2, e fiz esse esboço circular, tá? Para quê? Porque eles vão ajudar, né, na visualização das opções do comando. Então vamos lá, vamos escolher uma opção para estudar, tá? Vamos escolher o esboço 2, tá? Que é o sextavado, e vamos dar volume a ele. Vamos mudar a imagem dele aqui, tá? Deixar cheia com arestas em destaques, tá? Coloquei ele em destaque, esboço 2, e vou para a extrusão, para ele ganhar volume. Tá? Feito isso, a gente olha aqui para o lado esquerdo, né? Sempre que eu falei, quando a gente ativa um comando, o lado esquerdo da tela aqui, ó, aparecem as opções desse comando, tá? Então agora nós vamos focar nisso, vamos prestar bastante atenção nessas opções, tá? Se eu olhar aqui, ó, tem uma linha que divide a parte de cima e a parte de baixo, né? Essa parte de cima se refere da onde vai sair meu desenho, tá? Meu desenho, no caso aqui está saindo de onde eu desenhei. E onde eu desenhei? Nessa face. O que é essa face? É meu plano de esboço. Então, sai daqui, tá? E a forma que ele vai seguir, tá? Então, aqui, ó, a primeira opção que eu tenho é cego. Nós já abordamos muito cego, ele vai direto, tá? Seguir as opções, seguir a medida que eu forneço. O segundo é passante, tá? Vou colocar cego aqui, ó. Aqui, ó, essa setinha ao lado de onde está escrito cego, ela serve para inverter a direção. Então eu vou clicar nela, ele está ganhando volume para baixo, vai ganhar volume para cima, tá? Ganha volume para cima. Aí eu tenho a opção passante. O que vai acontecer passante? Ele vai passar a peça, tá? Vendo? Ele passou todas as geometrias. Se olhar aqui, tá vendo? Ele vai passar toda a geometria, independente da distância, o tamanho, o volume delas, tá? Ele vai passar todas as peças, geometrias que estão no desenho, que nem está aqui, tá? Vamos lá. A próxima opção.
Aí eu tenho até o próximo. Quando eu falo até o próximo, ele vai até encontrar a próxima superfície. No caso aí, tá vendo? Fica aparecendo a ponta de um lápis, né? Ele foi até encontrar a superfície e se moldou com essa superfície, tá? Isso que é até o próximo. Tá? Eu tenho até o vértice, tá? Mas para isso eu tenho que escolher um vértice, tá? Tem que escolher um vértice, tá vendo? Fica em destaque aqui, ó, onde que eu tenho que escolher o vértice. Então vou lá com o mouse e vamos escolher o vértice. Por exemplo, vou escolher essa ponta aqui, ó. Ele foi até o vértice, tá vendo? E é diferente do até o próximo. Até o próximo ele foi até a superfície, ele moldou até a superfície, ele fez a moldura da superfície. Esse daqui não, como eu escolhi o vértice, ele veio até o vértice, né? Então ele ganhou volume, mantendo sua geometria até o topo que eu escolhi, que aqui é chamado de vértice. Tá? Aí eu tenho até a superfície, tá? Por exemplo, mas até o próximo não é até a superfície? Nesse caso, até o próximo foi até a próxima superfície, tá? Mas se eu quiser escolher outra superfície, por exemplo, vou escolher essa daqui, ó. Tá vendo? Ele vai até aquela superfície, tá? Vou apagar aqui. Eu quero escolher que ele vá até essa superfície aqui, ó, de cima dessa peça. Ele vai até a superfície, tá vendo? E se molda ela, tá? Então a diferença básica até o próximo é que até o próximo vai até a próxima superfície. Encontrou a superfície e parou, tá? Esse daqui não, até a superfície você escolhe, você define a superfície para onde vai o seu desenho. Tá? Bom, esses são os comandos principais, tá? Eu tenho um offset da superfície também, né? Offset é sempre uma distância após, né? Por exemplo, eu quero que ele vai até essa superfície, tá? Mas que mantenha uma distância offset dela, que é? No caso aqui 10, tá vendo? Vou aumentar essa distância, tá? Então, eu quero que ele vá até a superfície, sou um pouco estranho, eu sei disso. Então assim, eu quero que ele vá até a superfície, mas mantenha uma distância dela, né? Aparentemente não faz sentido, mas o que ocorre? Então eu quero que ele vá até a superfície e depois ele recua, tá? Esse seria o exemplo que eu acho que melhor fixa a função desse comando, tá? Então, como ele foi até a superfície e eu pedi para ele recuar, todo esse recuo, essa distância, esse espaço é chamado de offset aqui no SolidWorks. Tá? Então, tá vendo que ele tem a curvatura da superfície, tá vendo? Essa nova geometria que vai ser criada, ela curvou até a superfície, ó. Olha lá, aqui dá para ver bem. Ó. Ela tem a mesma curvatura. Então, ela foi até a superfície, se moldou com a superfície e aí ela recuou, né? Recuou a distância que eu informei, offset. Tudo bem? Então é isso. Esses são os principais, tá? Eu tenho também, que é muito usado, o plano médio, tá? Vou fixar aqui, por exemplo, 20 milímetros. Tá? O que é o plano médio, tá? Ele considera as duas direções, tá? Se eu coloquei 20 milímetros, ele vai um pouco para cima, um pouco para baixo. Partindo do meio dele. Então, o desenho que eu fiz, o esboço base que foi feito, tá? Ele vai partir um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Sendo que até então ele ganhava volume para cima ou ganhava volume para baixo. Agora, com esse plano médio, ele ganha volume de forma igual, tá? Ele vai de forma igual para os dois lados, né? Tanto para cima quanto para baixo. Beleza? Então, esses são os principais. Mesclado nós já falamos um pouco, né? Mesclado o quê? Ele une as peças e aqui ele encosta a peça, mas não tem uma união, tá? Sem mesclar eu posso dar cor diferente, materiais diferentes para cada parte da minha peça. Mesclado ele junta tudo como se fosse uma única peça. Vamos colocar aqui, para ficar mais fácil visualizar. Bom, vamos colocar cego, vou inverter a direção para baixo, tá? E eu vou ativar esse comando aqui, ó, que é o comando que deixa a minha peça cônica, né? Então ela vai ganhar volume, mas ela vai seguir um ângulo determinado. Tá vendo que ele não está ativo? Se observar o mouse, ele não está ativo, tá? Quando eu clico aqui, ó, nessa figura, tá? Que é uma figura de um tronco de cone, tá? De base quadrada. Se eu clicar aqui, ó, o comando fica ativo, tá? E se eu for dando inclinação dele, vamos colocar 30 graus. Ou próximo disso, 30 graus, tá? Tá vendo como fica? Então ele ficou uma peça cônica, tá? E aqui embaixo tem mais uma opção. Eu posso para o lado fechando ou para fora, tá? Inclinação para fora, se eu clicar, é para fora, tá? Aí se eu tirar essa seleção, é o oposto, né? Que é para dentro, tá? Então fica dessa forma, tá?
Bom, vamos descendo aqui, todas as opções. Isso daqui eu vou explorar depois. Do D eu vou explorar depois, nós estamos, tá? Para onde, tá? Para onde que meu desenho está indo? Então é cônico, tá? Aqui eu tenho direção 2, tá? Isso daqui é como se fosse uma variação do plano médio, tá? Aqui eu escolhi o plano médio, que eu já tinha falado do plano médio, que fica dessa forma, tá vendo? Plano médio. E eu vou colocar cego. Então a direção 2, só que o plano médio, ele respeita uma única medida, o que vai para cima vai para baixo, né? Com relação à altura. Se eu coloco que a minha peça tem que ter 20, então ele vai partir do plano médio, tá? Fornecer volume, 10 milímetros de altura para cima, 10 para baixo, de forma que a peça fica com 20 total, tá? E essa direção 2, ela muda um pouquinho, porque eu tenho tanto para cima quanto para baixo, mas separado. Todas as opções que eu tenho, como se fosse só para cima ou só para baixo, tá? Ou do plano médio, eu tenho de novo na direção 2. Por exemplo, eu vou colocar na direção 1 cego, tá? Sem conicidade. Na direção 2, por exemplo, eu vou colocar cego com conicidade, tá? Inclinação para fora, por exemplo, tá? Aí eu poderia colocar, de vez de ser cego, posso considerar a inclinação. Então, a direção 1, que está para baixo, tá? Seja cega, a direção 2 seja até a superfície. Coloquei o vértice até a superfície, que seria, por exemplo, essa daqui. Tá vendo? Então, todas as opções iniciais que eu tinha, eu tenho ela duplicada, só que eu consigo fazer uma configuração tanto na direção 1 quanto na direção 2. Tá? Que configuração é essa? Tá? Pode ser cego, pode ser indo até a superfície, passante até o próximo e assim vai, tá? Então vamos cancelar, vamos deixar uma única direção, tá? Cego para baixo, que nem está aqui, e vamos explorar o próximo comando, tá? Que é o recurso fino, tá? O recurso fino ele é muito usado quando eu quero fazer uma superfície oca, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vocês vão perceber que eu estou falando. Eu virei, vamos diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 milímetros. É como se essa minha peça fosse feita de uma chapa de 2 milímetros. Coloquei 2, tá? Então, recurso fino, na verdade, aqui também tem plano médio, 2 direções, né? Mesma coisa que o comando inicial, que é esse daqui, ó. Direção 1, direção 2, eu tenho algumas opções de recurso fino, tá? Só que recurso fino é como se fosse feita uma chapa. Ele não considera toda a minha área para fornecer volume, sim, somente a borda em torno do meu desenho, tá? Nesse caso aqui ele considerou a borda para fora, tá? Ele considerou a borda para fora. Se eu inverter aqui, ó, ele considera a borda para dentro, tá? Diferente da direção, ó, tá vendo? Ele considerou da minha linha para dentro 2 milímetros, tá? E aqui da minha linha, meu esboço, tá? Para fora 2 milímetros. Então, se meu esboço, por exemplo, tinha 20 milímetros, tá? Se eu medir depois de pronto, ele vai ter 22, 24, porque eu tenho 2 de chapa a cada lado. É isso. E eu posso colocar tampa também, tá? Se eu colocar as tampas, vou diminuir uma tampa aqui também de 2 milímetros, tá? Eu posso colocar tampa nessa minha chapa, né? Aí vai virar tampa. Aparentemente vai parecer que ele vai ganhar volume, mas não, ele vai colocar uma tampa nela, tá? Então vai ser toda a volta com 2 milímetros, em cima e embaixo também com 2 milímetros, tá? Se eu quiser colocar uma tampa, isso daí. Por exemplo, eu quero fazer uma caixa, tá? Um caixote, ou de madeira, sei lá o que for, um caixote, tá? Desde que tenha tampa, tá? Então, eu não preciso fazer o meu caixote, tirar o meio dele e depois colocar a tampa. Não, eu uso o recurso fino e já sai pronto dessa forma. Tá? E aqui eu tenho as opções quando eu vou fazer a seleção. Tá? Geralmente ele já vem como seleção automática, tá? Mas eu posso selecionar também todos os corpos, eu posso selecionar um certo contorno. Tá? Mas geralmente quando eu falo, deixa em destaque o esboço, que ele já vai identificar automaticamente que é aquilo que eu quero que ganhe volume. Tá? Por isso que eu falo, dá um clique aqui e deixa em destaque para ganhar volume. Tá? Então, isso daqui eu posso selecionar mais de um esboço, ou metade do meu esboço, ou uma linha e usar recurso fino, enfim. Aqui é a parte de seleção. Tá? Se não tiver automaticamente, eu posso selecionar, dou um clique aqui,
eu posso selecionar a minha geometria para ganhar volume. Quer ver? Tá vendo? Meu esboço está selecionado aqui, tá? Que eu poderia selecionar qualquer outro esboço para ganhar volume, tá? Qualquer outra linha. Seleção, tá? Ou eu poderia usar aqui também mais esse recurso aqui de selecionar automaticamente. Tudo bem? Então aqui nós exploramos todos os recursos, tá? Com relação até onde vai essa minha peça, esse meu esboço. Meu esboço ele vai ganhar volume, até onde ele vai. Já a gente dava o cego, né? Que era uma distância fixa, né? Que ele chama de cego. E agora nós vimos que tem mais opções, bem mais opções, tá? Mas também eu posso explorar não somente para onde ele vai, mas sim de onde que ele está vindo, tá? Até então ele está vindo daqui, de onde que eu desenhei, tá? Mas tem outras opções além disso, tá? Que opções são essas? Ela é explorada nesse pequeno campo aqui, ó, D, plano de esboço. Então se eu abrir aqui, eu tenho algumas opções, tá? Eu posso partir, por exemplo, o offset, tá? Eu quero que ela parte, tá? Que ela inicie. Deixa eu ver se estou com duas direções. Direção 1, recurso fino. Vamos tirar recurso fino, isso. Tá? Por exemplo, eu quero que ele parte, tá? Do meu plano de desenho, mas que mantenha uma distância, que é aquele offset que eu estava falando no começo, tá? Então ele começa daqui, mas mantém uma distância. Ele vai ficar como se fosse flutuando minha peça, tá vendo? Se eu inverter ela, a mesma coisa. Tá? Opa, eu inverti aqui offset. Aqui que eu devia inverti errado. Tá vendo? Eu quero que ela parte do meu plano de esboço, mas que mantenha uma distância dele. Tá? Eu posso fazer a opção também que parte de uma superfície. Tá? Eu quero que ele parte não da superfície que eu desenhei ele. Eu quero que mantenha a geometria desenhada, nesse caso aqui um sextavado, mas eu quero que inicie de uma superfície. Então, eu vou vir aqui, selecionar aqui ó, esse campo, porque eu quero que parte de uma superfície. Dou um clique aqui, seleciono esse campo e venho para cá. Tá? Então, ele vai seguir a geometria desenhada do esboço, tá? E eu quero que ele parta daqui. Tá vendo? Aí ficou bem legal. Tá? Ele parte daqui. Tá? Vamos cancelar aqui. Vamos explorar outros comandos. Tá? Mesma coisa pode fazer com uma outra geometria. Vou selecionar aqui um outro esboço desenhado, tá vendo? Que é esse retângulo. Tá? Como eu deixei ele em destaque aqui, ó, ele vai fazer a seleção automática. Tá? Caso não tenha destacado ele, aí eu vou ter que vir lá no final do comando extrudado, tá? Aqui, ó, e fazer a seleção. Tá vendo? Ele já selecionou. Por quê? Eu fiz uma pré-seleção. Vou cancelar aqui, ó. Quando eu venho aqui e deixo em destaque, automaticamente já faço uma pré-seleção do que vai ser extrudado. Caso contrário, tá? Vamos ver se ele... Caso contrário, tá vendo? Ele não acha o que eu vou extrudar. Eu tenho que selecionar. Aí ele faz a seleção. Se eu vir aqui, tá vendo? Esboço e o contorno do esboço. Tudo bem? Então, para isso que eu falo, deixa ele em destaque. Então, deixando ele em destaque, vem aqui, é bem mais fácil. Tá? Ele ganha volume. Tá? Agora, vamos explorar um pouquinho. Então, eu quero que ele saia, que ele vá direção 1, tá? Até a superfície. Vou fazer uma nervura aqui, até a superfície. Tá? Eu quero que ele parta de uma superfície, por exemplo, a superfície. Eu quero que mantenha a superfície. Aí ele vai fazer a união entre as duas peças. Tá? Se eu usar o mesclado. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Ou eu posso considerar também um offset. Tá? E fornecendo distância. Até ele ficar uma nervura solitária aqui na peça. Tá? Então essas opções que eu tenho. A mesma coisa é válida para o extrudado, né? Corte extrudado, aqui onde está meu mouse. Tá? Explorando esse. Agora para fechar, só mais uma variante desse comando. Tá? Por exemplo, a partir do momento que eu desenho uma peça,
eu tenho a opção de continuar meu desenho, fazer um novo esboço em qualquer face plana dessa peça. Foi o que eu fiz aqui, ó, desenhei um círculo nessa face aqui, ó, na face dessa peça, que foi o esboço 6, tá vendo? Vou destacar ele, esboço 6. Tá aqui. Se eu for extrudar ele, tá? Ele vai seguir, por padrão, ele segue a normal, tá? O vetor normal, a minha superfície onde eu desenhei. O que é isso? Na verdade, ele segue 90 graus, ele ganha volume, tá? Ele vai ser extrudado, mantendo 90 graus em relação à minha superfície. É isso. Se eu fosse fazer um furo, por exemplo, vamos furar. Só para falar aqui, só para mostrar que o corte extrudado também funciona da mesma forma. Tá? Se eu fosse fazer um furo, inverter, o furo vai sair nessa direção, tá vendo? E não é bem o que eu queria. Vai ficar um furo meio estranho. Eu vou confirmar, depois eu volto. Ficou um furo meio torto. Tá? Às vezes eu quero isso, às vezes não. Tá? Então vou dar apertar a tecla Ctrl Z. Ctrl Z, voltou. Vou destacar ele de novo e vou começar de novo o comando. Tá? Furado. Aí como que eu faço para deixar ele reto? Para manter o alinhamento entre todas as peças. Por exemplo, quero que ele saia reto aqui. Ó. Não quero que ele saia 90 graus a superfície, mas quero que ele siga o alinhamento entre as peças. Tá? Eu poderia informar então o software que eu quero, não esse alinhamento 90 graus, e sim um alinhamento alinhado com as peças. Tá? Como que eu poderia fazer isso daqui? Tá? Eu venho, olho as opções que eu tenho, tá? Eu olho todas as opções, então aqui ó, é cego, passante, a superfície, offset, tá? Tem o corpo, então vamos manter cego por enquanto. Tá? Se eu olhar esse campo aqui, até então nós não usamos esse campo, tá vendo? Se eu passar o mouse dele e parar, vai escrever, vai aparecer uma frase. Direção de extrusão, normal ao perfil de esboço. Normal é no jeito que está. Tá vendo? Isso sai normal, 90 graus a superfície que eu desenhei. Se eu der um clique aqui nesse campo, ele vai ficar em destaque. Quando ele fica em destaque assim, quer dizer que eu posso fornecer alguma informação. Tá? Que informação que é essa? Qual a direção que eu quero que ele siga? Por exemplo, se eu escolher essa direção aqui, ó, essa linha aqui desse desenho, ele vai ficar alinhado com essa linha. Essa linha está, então, na vertical, ele vai ficar na vertical. Tá vendo? Ficou na vertical. Vamos colocar o plano médio, fica mais fácil de ver. Tá vendo? Ele vai fazer o furo, seguindo o alinhamento. Tá vendo? Esse alinhamento na vertical, ele está na vertical. Porém, ele respeita a inclinação, né, do meu esboço, e ele vai respeitar essa inclinação, tá? E jogar a mesma inclinação, respeitar a inclinação, nos extremos do desenho. Tá vendo aqui e aqui. Como eu vou furar, não vai fazer diferença. Tá? Se eu quisesse mudar, vamos apagar ela aqui. Ó. Vamos tentar selecionar essa aresta aqui, ó, por exemplo. Tá vendo como ficou? Ele seguiu a inclinação dessa aresta. E assim vai. Tá? Então tem essa opção, é muito útil, que às vezes parece alguma peça um pouquinho complicada, aí ela ajuda muito. Confirmando, tá? Ficou um furo, tá vendo? Ó, o furo não ficou passante. Como que eu faço? Faltou então, lá no plano médio, aumentar a distância. Então eu volto aqui, ó. Esse foi o último que eu fiz, foi o corte, tá? Direito do mouse, tá? Aperto o botão direito do mouse, vem até aqui, editar. Eu vou editar o recurso, tá? Tá vendo? Faltou. Realmente faltou, tá vendo? Não chegou a varar toda a peça. Eu venho aqui e forneço uma medida maior. Agora vai varar toda a peça. Confirmo. Fez o furo da peça. Tá vendo? Seguindo a inclinação dessa aresta que eu selecionei. Bom, é isso, tá? É isso que eu queria para mostrar para vocês, tá? E sempre importante quando vocês selecionam um comando, tá? Independente do comando que for, que nem aqui, ó. Tente explorar, vai fazendo teste aqui, ó, nas opções que tem à esquerda, tá, que aparece na tela. Tudo que aparece à esquerda é referente ao comando, as opções. O que eu posso fazer com esse comando, tá? Não é somente ativar o comando e confirmar. Olha aqui que tem bastante opções legais, beleza? Bom, é isso daí, pessoal. Até mais, abraço.